Olá, estamos de volta para mais um podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. E eu tenho certeza aí que quem já está me assistindo aqui ou me ouvindo aqui hoje já tocou no sininho lá no nosso canal do YouTube, já compartilhou os nossos conteúdos e eu espero que o conteúdo de hoje seja um conteúdo ainda mais viralizável, que a gente vai viralizar bastante porque o assunto é extremamente interessante. A gente vai falar hoje de azeites e quem não gosta de um bom azeite português num bacalhau, numa salada. E hoje eu tenho nada mais, nada menos que Vasco Campos, hoje aqui meu convidado, presidente da América Latina do Grupo Sovena, que representa a grande marca Andorinha, daquela Andorinha fofa que todo mundo adora ver. Vasco, muito obrigada aqui pela sua presença hoje. Eu estou muito feliz de te ver aqui. E, bom, queria um pouquinho que você contasse um pouquinho a tua trajetória na Sovena e contar como que a Sovena Brasil começou. Bom, bom dia. A Sovena é um grupo já mais do que centenário e está essencialmente focado em gorduras alimentares. Portanto, tem óleos, na Europa sobretudo girassol, alguma coisa de soja, Portugal, Espanha, e 50% mais ou menos do negócio é azeite. E aí então aqui entra o Brasil e entra a marca Andorinha. A marca Andorinha foi comprada pela Sovena em 2004, uma marca que já existia no Brasil, vai fazer 100 anos ano que vem, é uma marca portuguesa, portanto, o azeite vem todo de lá, de Portugal, está no nosso olival no Alentejo. E em 2004, quando comprámos a marca, na altura a importação e distribuição era com a Bunge, um gigante do setor agroalimentar, e essencialmente 10 anos decidimos avançar por conta própria e foi quando então começámos nós, portanto montei a equipe e começámos nós a gerir toda a operação da Sovena no Brasil e por consequência na América Latina. Isso originou um crescimento muito forte da marca. A marca começou ali com cerca de 3% de cota de mercado, hoje em dia tem 30%, portanto houve de 3 para 30%? De 3 para 30%, houve um crescimento muito forte da marca nestes 20 anos e hoje em dia é uma marca que todos os brasileiros conhecem, tem uma relação muito forte com o Brasil. Não, gente, o que eu mais adoro é a humildade aqui do Vasco, de falar que cresceu de 3 para 30 de share. E eu também, a gente tem a honra dentro da Câmara de ter o Vasco como conselheiro da Câmara Portuguesa, né? Desde que a Sovena se instaurou aqui no Brasil, a Sovena é nossa parceira na Câmara e sempre aí muito generosos em trazer conteúdo, em serem líderes quando a gente fala aí de mudanças no setor alimentício, e a gente sabe que o papo do setor alimentício tem dado pauta em todo lugar do mundo, né? Recentemente até a Comissão Europeia, né, que via Eurocâmaras, esteve no Brasil e o Vasco nos representou para falar um pouco desse momento instável que a gente tem geopolítico. E eu queria entender um pouco, Vasco, esse momento de transformação. Quais são os principais desafios e oportunidades do nosso setor hoje? Bom, do setor de azeite, né? Falando do setor de azeites, globalmente, um dos principais desafios começa no clima. Não é? Nós tivemos, e 2 anos seguidos, inclusive havia muitos memes do preço do azeite, tivemos 2 anos seguidos de safras muito ruins, sendo que Espanha é o principal produtor e, portanto, Espanha acaba por ditar um pouco a evolução de preço no setor. E tivemos 2 anos de safras muito ruins e isso por causa de seca. Portanto, houve 2 anos de muito pouca chuva, temperaturas muito altas, e aquilo que era exceção começou-se a tornar mais regra, ou acontece mais vezes, deixa de ser tanta exceção, e agora, apesar de alguma recuperação, continua a haver esse receio de que pode haver, de um momento para o outro, mais 3, 4 anos de seca e, portanto, isso impactar diretamente na produção de azeite. E, portanto, o principal desafio é realmente como se podemos, produtores, adaptar às evoluções climáticas. E depois há desafios específicos de cada mercado. Por exemplo, no Brasil, o Brasil ainda tem um desafio e uma oportunidade, tem um consumo per capita muito baixo, para ter uma ideia, tem um consumo per capita de cerca de 450 ml, portanto 450 ml por pessoa ano. E qual que é a Nós diferença vamos ali em a Portugal, é cerca de 7 litros, Ah. Espanha anda nos 11, 12 litros, Itália também por aí, e Grécia mais ainda. E basta ir aqui ao lado ao Chile,
que tem mais que isso. E, portanto, o que nós temos é um consumo ainda muito baixo, uma penetração muito baixa, não chega a 50%, portanto, cerca de 50% dos brasileiros não consomem azeite. Isso tem a ver com, enfim, fatores, obviamente, económicos, fatores históricos. O azeite era muito um produto que não estava há décadas, que tem vindo a crescer, mas que não está ainda em muitas famílias e em muitas regiões como sendo parte daquela cesta básica, digamos assim, como é na Europa. Não é? Vamos a Portugal e Espanha, todas as casas têm azeite e todos têm um tio ou um avô que tinha um pequeno olival que produzia azeitona, etc. E aqui no Brasil não. Portanto, isso não deixa de ser uma oportunidade, mas é também um desafio. E porquê? Porque uma das razões que impede também o crescimento mais forte é um mito muito forte que existe aqui, que é o que não se deve usar azeite para cozinhar. Portanto, que o azeite esquentado vira gordura ruim e que não se pode usar, etc. E isso faz com que muita gente que até poderia, e que tem azeite em casa, poderia usar azeite para cozinhar, mas tem algum receio de o fazer. E ainda existe esse mito? Existe esse mito, existe esse mito. Aqui no Brasil, que é, enfim, é um mito que não tem verdade, não tem fundamento científico, pelo contrário, a base da dieta mediterrânica é o azeite, não é? Mesmo em países como Portugal, sobretudo Espanha, até aquele deep frying, aquela fritura é feita com azeite e não com óleo. E, portanto, acreditamos que, havendo essa mudança de paradigma e a desconstrução desse e de outros mitos, o consumo de azeite possa Vasco, agarrando um pouco aqui nos desafios que a gente tem, eu sei que lá em Portugal vocês estão no Alentejo e a minha questão com a falta de água, a Alqueva ajudou vocês sim ou não, ou vocês ainda sofrem com secas lá? O Alqueva ajudou imenso, não só nós, mas toda aquela região do Alentejo que mudou completamente o tipo de culturas que eram... Você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes? O Alqueva é a maior lago artificial da Europa, portanto é uma barragem, uma represa que foi construída há umas décadas atrás e que revolucionou totalmente o que era uma agricultura numa região talvez a mais seca de Portugal, uma das mais secas de Portugal, em que chove pouco. E a construção dessa represa fez com que disponibilizou água para a agricultura e disponibilizou uma série de cultivos que até aí não eram viáveis, entre os quais o olival. Nós temos até práticas de sustentabilidade e de poupança de água, portanto nós temos rega gota a gota, só regamos quando a planta entra em stress hídrico e isso origina uma poupança de água em relação àquela rega tradicional, digamos assim. Portanto, obviamente, temos todo esse cuidado. Temos 9.000 hectares plantados no olival, a 1h30 de Lisboa. Quem quiser, ali em Ferreira do Alentejo, quem quiser visitar está desde já convidado a passar por lá. Vale muito a pena. Temos o Lagar, que é a fábrica, digamos assim, do azeite, instalada dentro do olival e também vale muito a pena a visita. Legal. E assim, bom, hoje então os desafios com a água a gente tem mais ou menos mediado, apesar das mudanças climáticas serem um plot twist constante na nossa vida, e a gente sabe que quem trabalha com agricultura, cada ano é um ano, né? Exatamente. Mas eu queria também entender, assim, qual é a visão, a sua visão, a visão da empresa, para a gente ultrapassar essa barreira cultural do consumo do azeite no Brasil. Tem alguma forma que vocês enxergam? Acho que cabe às principais marcas e às associações do setor irem fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito formiguinha, um trabalho não é de hoje que vem sendo feito, ainda há muito para fazer. Enfim, é impossível fazer campanhas de larga escala no Brasil, porque a comunicação é muito, muito cara, mas esse trabalho de formação contínua, junto primeiro do que são os clientes, não é? Os varejos, atacados, etc. E depois, junto dos consumidores, esse trabalho de que realmente o azeite é uma categoria em que se deve apostar cada vez mais, por toda a sua questão de saudabilidade. Agora está muito na moda a dieta mediterrânea. Todos os estudos, e quase todos os meses sai um novo estudo que prova que o azeite é um alimento que faz bem a uma série de coisas, não é? Desde o colesterol, antioxidantes, etc. E, portanto, a desconstrução desse mito, obviamente o conseguir chegar a todos os consumidores do Brasil. O Brasil é um país continental, portanto é muito fácil chegar aqui a São Paulo ou Rio de Janeiro, não é tão fácil chegar, se calhar, ao interior de Minas ou ao interior de Mato Grosso, e, portanto, o conseguir realmente disponibilizar azeite a um preço acessível a todo azeite de qualidade, esse é outro tema, a todos os consumidores brasileiros, obviamente que isso vai ajudar a que as pessoas comecem a criar o hábito de consumir azeite. E Vasco, você acredita que o consumidor brasileiro ele já está atento ao que é um azeite de qualidade? E qual que é a variável que ele leva em consideração quando ele decide um azeite? É a origem? É
acidez, que rolou uma trend aí de que não podia ser mais de 0,5 e tal. Qual que é a variável? Nos últimos 10 anos houve uma evolução muito forte. Nós recuamos ali a 2015, 2016, havia imensas marcas de azeite fraudado, portanto azeite no mercado, marcas que apareciam como sendo azeite extra virgem, mas que mais não eram do que uma mistura de um cheirinho de azeite com, e a maior parte das vezes nem sequer era extra virgem, com 98% de óleo de soja. E, portanto, houve uma certa moralização da categoria e começou a aumentar a fiscalização e muitas dessas marcas, a maior parte foi retirada. Volta e meia aparecem ainda notícias, a Anvisa retirou X marcas que estavam a ser embaladas não sei onde, com a maior parte de óleo de soja. Portanto, o azeite é o primeiro, o segundo produto mais fraudado do mundo. Nossa. E no Brasil também tem essa, se não foi o primeiro, é o segundo. E, portanto, esse trabalho também de educação do consumidor, de procura por o que é um azeite e ter atenção à origem, sem dúvida a origem no Brasil não só no Brasil, mas é muito relevante. O Brasil importa 99% ou mais do azeite que consome e, portanto, ainda produz uma escala muito pequena. E, portanto, obviamente que a origem tem uma relevância muito grande. Para Portugal ou para a Espanha, a origem é local e, portanto, não é tão relevância. A acidez eu aí não lhe chamaria um mito, mas claramente é um ponto que as pessoas usam, porque tem que às vezes basear em alguma coisa. Eu vou querer uma acidez de 0,3, ou 0,2, ou 0,1 até, sendo que a acidez é imperceptível ao paladar humano. Nós podemos fazer aqui uma degustação de azeites de acidezes diferentes e não conseguiríamos dizer qual é que tinha o menor acidez, só pela prova. Portanto é um parâmetro que tem que ser submetido a análises fisicoquímicas. E o azeite extra virgem abaixo de 0,8, portanto que vemos no mercado mais a 0,5. A acidez é um parâmetro de qualidade, como são os peróxidos, como são outros que são mais difíceis de comunicar, digamos assim. A acidez é mais fácil, e portanto aparece lá a acidez e as pessoas acabam por ir muito às vezes pela acidez, mas consumir um 0,5, 0,3, 0,2 em termos de qualidade do produto, enfim, não varia tanto. A durabilidade com a manutenção da qualidade é que sim, ou seja, uma acidez mais baixa, aquele produto vai demorar mais, a acidez vai subindo e vai demorar mais a degradar-se, digamos assim. Portanto, é um fator de qualidade, mas que não é o único. No ponto de vista do consumidor brasileiro, qual é a origem ou as origens que são mais importadas e mais valorizadas aqui? Claramente a origem portuguesa, por questões históricas, desde sempre. As principais marcas sempre foram marcas portuguesas. A principal referência aqui sempre foi do azeite português e, portanto, de longe. Assim, eu diria que 2/3 do mercado é de azeite português, portanto. Então, assim, a minha pergunta que eu ia fazer, eu acho que talvez seja um pouco óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Qual que é a importância hoje da Operação Brasil para a Sovena Internacional? Como que vocês enxergam o Brasil dentro do negócio de vocês? O Brasil é um mercado dos mercados que ainda tem um potencial de crescimento muito forte, junto, por exemplo, com os Estados Unidos. E nós temos aqui a marca Andorinha, que hoje em dia já é a principal marca da Sovena. Em Portugal temos a marca Oliveira da Serra, que é a líder lá em Portugal, tal como a Andorinha aqui no Brasil. Oliveira da Serra é líder há mais anos e com maior destaque, mas hoje em dia, em volume, olhando para o volume das duas marcas, a Andorinha já é a principal marca. Sendo que a Oliveira da Serra também trazemos para o Brasil e já é a 7ª marca no mercado brasileiro, portanto também já com algum crescimento. O Brasil, portanto, é aquele que se apresenta para a Sovena como um dos mercados de maior potencial de crescimento, onde temos a nossa marca mais forte de azeite hoje em dia e, portanto, onde continuaremos certamente a apostar. E na tua visão, assim, hoje em dia, como que você enxerga, né? E você sendo português, morando hoje no Brasil, convivendo com brasileiros, vendendo azeite para o Brasil, o que você enxerga, tirando o consumo, a principal diferença entre um consumidor português e brasileiro para o azeite? Porque para o vinho, né, quem já nos segue aqui sabe que eu estou envolvida com vinho, eu consigo muito entender o que o português procura no vinho e o que o brasileiro. Agora eu queria entender no azeite, qual que é essa principal diferença? Eu aí faço uma defesa muito forte do consumidor brasileiro. Certo. O consumidor português, muito por já ter essa... português, e digo português, espanhol, italiano, ou seja, como tem lá desde o avô, desde criança que consome azeite nas suas papas e sopas e tal, e como tem essa ligação ao campo, desde que todas as crianças já viram uma oliveira e têm lá os antepassados, ou parentes mais ou menos próximos que têm olivais, e portanto às vezes há
alguma ideia de que eu sei tudo sobre azeite e, portanto, não quero saber mais, não preciso de saber mais, porque é alguma sobranceria, digamos assim. O consumidor brasileiro não. O consumidor brasileiro reconhece que tem muito para aprender, é um dos consumidores dos mercados onde estamos, claramente, talvez até o mais interessado em saber. Quer saber sobre azeite, quer saber as diferenças entre o que é um azeite extra virgem, o que é um azeite de oliva, não é? O refinado, na categoria é o vermelho. Quer saber como é que pode usar o azeite, onde é que pode usar, ou seja, há uma série de preocupações do consumidor brasileiro em saber mais sobre azeite, que talvez o consumidor europeu, o europeu do Mediterrâneo, não tenha tanto. E depois fui e continuo a ser surpreendido aqui muitas vezes com o uso de azeite. Se você for a Portugal e colocar azeite na pizza, as pessoas vão achar muito estranho. Ninguém coloca assim, mas o que é isso? E aqui é normalíssimo, não é? Aqui, eu, quando cheguei, depois da pandemia, isso retirou-se um pouco, mas todas as mesas das pizzarias, e não só, todos os restaurantes têm uma garrafa de azeite na mesa. Se vai a Portugal ou Espanha, não é bem assim, não tem uma garrafa de azeite em todas as mesas. Outros usos. O azeite, e nós também promovemos muito isso, o uso em diferentes ocasiões. O azeite na sobremesa, portanto, uma gotinha de azeite ali no brigadeiro ou no pastel de nata, porque não? Até fizemos também alguns avanços em drinks com azeite, não é? Algumas parcerias com alguns bares em que tinham um drink com uma gotinha de azeite. Obviamente não é despejar azeite lá para dentro, mas uma gotinha de azeite. E o consumidor brasileiro é muito mais interessado em realmente inovar e ver e aprender e experimentar essas situações novas de consumo do que possivelmente consumidores de outras regiões. E em que medida você acha que esse interesse pelo conhecimento do produto às vezes diminui o consumo? Eu, pelo menos, estou fazendo essa pergunta porque no vinho o consumidor brasileiro, no geral, tem um certo, né, e eu estou falando de forma bem generalizada, um certo medo de tomar uma decisão. Porque não tem o conhecimento. E talvez essa coisa, você comentou dos portugueses acharem que já sabem tudo, talvez consomem sem pensar. E aqui talvez o processo de compra, na tua opinião, é mais cheio de conteúdo? Você precisa entregar mais conteúdo nesse processo de compra? Precisa de entregar mais conteúdo. As marcas precisam de ir criando uma relação de confiança junto do consumidor brasileiro, porque o consumidor continua a apostar naquela marca. Nós vamos ao supermercado e vemos, enfim, cada vez mais, nós estamos, não é, com esta operação há 10 anos, e o que era a realidade há 10 anos não tem nada a ver com a realidade de hoje, em que vamos ao supermercado e são gôndolas enormes de azeite, tem 80 referências de azeites de várias origens, e portanto isso exige deve criar e cria no consumidor uma dúvida muito maior, que é, o que é que eu levo agora? Eu levo um espanhol, um grego, um português, italiano, qual é a diferença? E ok, eu levo um português, mas qual marca é esta? Porque é aquela? E, portanto, é preciso que as marcas trabalhem muito essa relação de confiança junto do consumidor, para que o consumidor saiba que aquela marca ou aquela empresa vai realmente entregar aquilo que ele precisa. E a diferenciação de categorias? Normal, eu vou dar um exemplo que eu entendo do azeite, né? Quando está lá, colheita noturna, porque tem a questão de menos oxidação e tal, porque não está calor, mas essas diferenciações de categoria, no geral, é fácil imprimir dentro do mercado brasileiro ou você precisa ter um portfólio mais simples? Como que funciona geralmente no azeite? Nós temos, não são muitas as marcas que têm um portfólio mais alargado. Nós temos um portfólio mais alargado em que vai desde o básico, aquele usado mais para cozinhar, o azeite de oliva, a azeites mais, o primeira colheita, por exemplo, que é uma edição limitada, que são as primeiras azeitonas colhidas, um azeite, uma intensidade muito diferente do azeite normal, extra virgem, um vintage, o orgânico, etc. Isso, obviamente, que em termos de volume são muito mais de nicho, tem vindo a crescer e à medida que o consumidor brasileiro começa a estar mais maduro no seu consumo de azeite, começa a querer experimentar coisas diferentes, e então evolui de um extra virgem, digamos, normal para esses mais premium e começa realmente a ver a diferença. Nós, inclusive, promovemos muito, e é uma coisa interessante, que é a prova de azeite. A prova de azeite é mesmo beber o azeite e provar esses nuances, azeites, essas nuances, para ver realmente, este azeite é mais picante, é mais amargo, é mais fresco ou não. E claro que há um obstáculo, digamos, económico, são azeites mais caros,
E nós vimos agora uma realidade dos últimos 2 anos, o ano passado já baixou bastante o preço, mas vimos uma realidade dos últimos 2, 3 anos em que o preço de azeite atingiu valores estratosféricos, não é? Havia uma série de memes, era mais caro que o whisky e tal. Só não passava o café. Exato, só não passava o café. E, portanto, o que nós fazemos é trabalhar cada vez mais, então um pouco como um vinho, também há o blend, não é? O terroir, aquela parte do olival, ou aquele tipo de azeitonas, tal como no vinho também há azeitonas diferentes, as castas, e, portanto, aquele blend dá um tipo de azeite mais específico, assim ou assim, e também trabalhamos isso para criar perfis novos de azeite que depois vão entrar no mercado brasileiro com uma diferenciação premium e possibilitar isso junto com o consumidor brasileiro. Muito legal. Você estava falando aqui, me ocorreu que, assim, eu já entrevistei muita gente aqui no podcast e teve uma certa onda de portugueses vindo investir aqui no Brasil logo depois da crise de 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos, que impactou a Europa como um todo. E a gente tem cases de insucesso, né? E aí a pergunta que eu faço, depois de ver tanto sucesso do teu lado e da Sovena Brasil, qual conselho você daria para um empresário português na hora de investir ou de trazer os negócios para o Brasil? Onde você acha, além de ser um produto que tem amplamente oportunidade no país, onde você acha que foi o grande virada de sucesso para vocês aqui? Uma pergunta muito interessante. Eu cheguei pessoalmente em 2012 e de 2012 a 14, 15, não exagero se disser que todas as semanas conhecia portugueses, não só portugueses, espanhóis, italianos, franceses também a chegar ao Brasil. E depois houve um movimento contrário e muitos desiludidos, muitos, obviamente pessoas físicas, mas muitos empresários, portanto, que vinham para criar algum tipo de negócio e que saíram um pouco desiludidos por não terem conseguido. E havia enfim, cada história é única, mas muitas vezes havia uma falta, o que sentia que havia uma falta de adaptação à realidade brasileira, no sentido que chegavam, isto resultou no meu país de origem, seja Portugal, falamos aqui de Portugal em concreto, e portanto vai resultar aqui também, e vou fazer assim deste jeito. E, por outro lado, olhavam o Brasil como sendo uma entidade única, não é? Em termos fiscais, logísticos, de relacionamento interpessoal, culturais, cada Estado é quase como se fosse um país diferente. E, portanto, abordar o Brasil inteiro de uma única forma, claramente não funciona. Depois também muitas empresas tentaram entrar, mas de uma forma mais distante, sem ter uma presença física aqui de pessoas que vão correr o país, a tentar estabelecer laços comerciais, etc. E, portanto, enfim, cada caso é um caso, realmente houve muitos falhanços. Eu acho que o que nós, enfim, fomos conseguindo fazer, além de termos construído uma marca que obviamente tem que ter uma qualidade por trás, porque senão o consumidor deixa de confiar, portanto tem que ter uma qualidade por trás, e conseguimos foi adaptar-nos regionalmente a cada tipo de cliente. Quando digo cliente, nem é o consumidor final, não é? Mas o varejo de Rio Grande do Norte não é igual ao varejo de São Paulo e, portanto, adaptar-nos regionalmente a cada tipo de cliente na nossa comunicação, na nossa abordagem, no nosso até tipo de negociação, relação interpessoal dentro dos negócios. E depois o ter constituído uma equipe que pensa da mesma forma. A minha equipe está comigo desde o início. Há 10 anos não saiu ninguém, saiu uma pessoa só, portanto, somos os mesmos. Isso também cria alguma confiança. E o que também tenho visto em alguns empresários portugueses que chegam são duas coisas. Uma é a equipe não dá um tempo de adaptação, ou seja, se nos primeiros 3, 4 meses a coisa não funciona, acabou, muda de pessoa, vem e tal, e depois a adaptação tem que ser feita funcionário para o empresário e não ao contrário. Portanto, e isto não é uma via de mão dupla, não é mão única. Isso por um lado. E depois, se estão com um cliente qualquer, e também já vi vários casos desses, este distribuidor tentei já durante 6, 7 meses, a coisa não funciona e, portanto, desisto. Nós temos distribuidores que estão connosco desde o início e que só ao fim de 1 ano e meio, 2 anos, realmente começaram a mostrar resultado. Porque havia ali uma questão de confiança, de não, vamos continuar. Há um trabalho de formiga a fazer, há um trabalho de dizer as coisas não nascem no dia. Portanto, às vezes uma falta de paciência do empresário é o que faz com que não haja
Muito legal ouvir isso, Vasco. E seguindo um pouco, a gente está se aproximando no final, mas eu ainda tenho duas perguntas importantes. Uma é, dentro do que você me disse, né, trazer um negócio para o Brasil, na tua visão hoje, o que gera mais valor hoje para você? No produto, a cadeia produtiva ou a comunicação? O investimento deveria ser na comunicação, na distribuição ou no produto? Tudo esse é que é o problema, esse é que é o problema, porque tem que ser tudo lá. O dinheiro está na sua mão. Se você não tem um produto de qualidade, pode comunicar o que quiser, vai funcionar no curto prazo, mas a dada altura vai deixar de funcionar porque as pessoas não vão ser enganadas muito tempo, não é? Portanto, a base tem que estar lá, o produto de qualidade tem que estar lá, e só isso obriga uma série de investimentos na agricultura, na produção, ou seja, o processo produtivo não pode ter ali falhas que depois impliquem na qualidade do produto. A parte da comunicação, para a parte final, é essencial. É essencial porque pode ser um produto espetacular, mas depois se ninguém o conhece também não funciona. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Essa comunicação, e é caro, enfim, são investimentos caros, obviamente que nem todas as empresas podem fazê-lo, e portanto aí tem que ser muito, voltamos à questão da paciência, muitas vezes é um trabalho de formiga, demora alguns anos até começar a ter resultados. São investimentos que são necessários fazer. E depois e nem sempre se acerta à primeira, e portanto é o ir apostando, será que estamos a comunicar realmente para o canal certo, estamos a comunicar para o nosso consumidor final, ou estamos a gastar dinheiro em vez de investir dinheiro em comunicação? Nós comunicávamos no início de uma forma muito diferente do que comunicamos hoje, desde a mídia, as redes sociais, etc, etc. E o segundo e a terceira ponto... O canal de distribuição, o canal de distribuição. Que eu adoro esse ponto. Também. Porquê? Porque se nós só queremos, imagino que nós vamos lançar um prémio e então, não, Andorinha é uma marca que tem que estar só nos principais varejos e... O Brasil tem uma diversidade tão grande, e depois tem um fenómeno que não existe tanto na Europa, que é o chamado atacarejo, que não podemos ser, e já... Falando em vinhos, eu trabalhei com vinhos há uns anos atrás, muitos anos, e havia uma presunção até, não, o meu vinho tem que estar no ponto ali no restaurante Y e naquela rede X, porque aí é que vai a imagem que eu quero transmitir. Muito bem, só que então temos também que adequar o consumo que queremos, ou as vendas que queremos fazer, porque não vai dar. Não, eu não quero estar no atacado não sei quando, porque isso é demais para, enfim, não é o meu público. Mas aí é que se enganam, porque o Brasil... Essa diversidade de canal de distribuição faz com que haja também o mesmo cliente compra ao mesmo tempo, tenho que estar a dizer números, mas compra ao mesmo tempo numa rede premium de São Paulo e compra num atacarejo ali da Zona Leste, ou seja, não tem o mesmo cliente. É só ver o comércio popular, uma 25 de março, você vai de uma classe A a E, no mesmo lugar, comprar coisas, né? Vários amigos que compram ali no Brás e compram também aqui no Iguatemi, portanto compram nos dois sítios, é transversal. E o tentarmos segmentar demais a nossa distribuição, não, eu tenho que ser para ali, muitas vezes acaba por deixar escapar oportunidades que existiriam. E depois há outro, até para terminar, há outro fator, e que voltando até ao tema das empresas portuguesas e não só, que é o Brasil, ao contrário qualquer país europeu que é menor e, portanto, tem algumas redes que dominam o mercado, que o Brasil, se vai para o Rio Grande do Sul, tem umas redes que dominam, vai para o Paraná, tem outras, tem muito poucas redes com presença nacional. Muito pouco, é muito regionalizado. É muito regionalizado. O Rio de Janeiro são 2 ou 3 redes que dominam o mercado e, portanto, não pode estar a contar com, não, eu vou ter aqui nesta rede que é maior de faturamento a nível Brasil e, portanto, a partir daí vou... Não, tem que, obviamente, ter esse trabalho regional muito forte. E a inteligência de saber em qual vai estar na região, porque às vezes você vai ter que ter exclusividade numa e outra não, exatamente. E tem toda essa dificuldade. Também tem muito essa questão de gestão de emoções dos clientes, regionais, exatamente, regionais, não, mas eu não me dou bem com aquele, como é que é e tal. Esse trabalho também tem que entender, tem que Por isso é que é importante essa presença física e essa paciência, porque essas coisas e essas percepções não se criam de um momento para o outro, demoram tempo. E Vasco, eu tenho certeza que quase todo mundo deve estar se questionando, não, mas agora com o acordo Mercosul, União Europeia, tudo vai mudar, todos os produtos vão ficar mais baratos, importados. Como vai ser para o azeite? O que muda?
Alguns produtos certamente vão melhorar muito, como o vinho, por exemplo. O azeite não muda assim tanto. Portanto, o azeite tem um imposto de importação relativamente baixo e, portanto, enfim, obviamente que vai beneficiar alguma coisa, mas não tem um impacto, não se prevê que tenha um impacto como tem noutros setores da economia, outros produtos alimentares. Eu acho importante a gente trazer isso, porque é uma discussão muito maniqueísta, sem ir por cada ponto, né? Cada ponto vai ter uma realidade diferente. Claramente, né? Cada produto tem a realidade diferente e cada origem pode ter também a sua realidade, mas do azeite, obviamente que algum impacto pode ter, mas não é tão grande como noutros produtos alimentares, como o vinho, como o chocolate, etc. Com certeza. Bom, Vasco, para a gente aí encerrar e seguir no nosso término aqui, eu queria saber se você tem conselhos para empresários interessados aí nessa questão da cadeia alimentícia, tanto no Brasil quanto em Portugal. Qual seria o conselho que você poderia dar com tanto conhecimento e com tanto tempo dentro desse trabalho, dentro da Sovena? A primeira é estudem bem o mercado, ou seja, não partam do princípio, não olhem para o mercado com olhos de Portugal, tentem começar a olhar com olhos de brasileiro, do Brasil, e para isso precisam de vir cá, precisam de começar a criar conexões aqui e precisam realmente de estudar muito bem quer o mercado do seu consumidor, quer, passo antes disso, do seu cliente, não é? Os varejos e atacados. Realmente, onde é que eu quero estar? Como é que eu tenho que fazer para estar naquele cliente ou naquele? Portanto, esse trabalho de preparação, eu vejo que muitas vezes não é feito de uma forma muito pela rama, não é? Como dizemos. Vou. Exato, vamos vendo isto, não, o meu produto é bom, e já tive também assim, sem citar marcas, mas não, eu já experimentei os produtos aqui no Brasil, o meu produto que eu vou trazer é melhor do que os daqui, portanto, tem que ter sucesso. Sim, mas quem vai decidir isso não é você, é o consumidor brasileiro. E portanto, a cadeia de distribuição. Exatamente, né? e portanto, o primeiro passo, o consumidor até pode achar, mas depois se não tem onde encontrar, não funciona. E portanto, essa parte do realmente estudar muito bem o mercado, de começar ter essa paciência para começar a criar conexões, tem que ter uma presença física aqui, tem que ter uma expectativa, se está a contar daqui a um ano ter o produto no mercado e tal, faça os seus estudos com 2 ou 3 anos, ou seja, estou a contar em investir 5, faça as suas contas para investir 10, porque claramente o Brasil não é um mercado fácil, é um país continental, tem todas as suas complexidades logísticas, fiscais, comerciais, e portanto não pode ser visto com um olhar ou com uma mente europeia cartesiana, digamos assim. Há muitas nuances e é muito importante olhar para o Então você ainda acredita que mesmo com tanta inovação tecnológica, o mercado ainda é relacionamento? O mercado é muito relacionamento e muita conexão emocional com o consumidor. Obviamente que essa conexão surge só se houver a qualidade intrínseca no produto. Né? Bom, é com essa frase do Vasco e esse conselho do Vasco que eu convido também quem não é associado da Câmara Portuguesa de São Paulo a se associar, porque é exatamente isso que a gente faz na nossa Câmara. Se relacionar, estar próximo, ouvir histórias, criar relações a longo prazo. E eu queria agradecer, Vasco, pela generosidade em compartilhar conhecimento, seu tempo, estar com a gente tantos anos na Câmara. Somos muito honrados de ter a presença da Sovena, da Andorinha conosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Gente, eu quero mais uma vez agradecer quem chegou aqui até o final, acompanhou o nosso podcast. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que, assim como eu, vocês aprenderam bastante coisa em relação a consumo, ao impacto do acordo, como que pode trabalhar um mercado como o Brasil na distribuição de um produto tão flutuante em questão de preço nos últimos anos. Então, compartilhe o conteúdo e, mais uma vez, obrigada por estar com a gente no nosso podcast.